Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, desta feita para o comentário e estudo da lição de número 8, que tem como tema o ministério de evangelista. Sobre isso, estaremos aqui juntamente com o pastor Cícero Cotrim. A paz do Senhor, pastor Cícero. Paz do Senhor, pastor Leandro, paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Então, o pastor Cícero estará conosco nesta aula para nos auxiliar aqui no comentário dessa lição. O texto áureo da lição diz: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Então, aqui dentro da verdade prática, nós podemos observar que o evangelista proclama o evangelho com ousadia, portanto, sendo com isto um arauto. O que é arauto? Arauto é aquele que faz a proclamação de uma informação. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Atos, no capítulo 8, nos versículos 26 a 35, bem como também Efésios, capítulo 4, versículo 11. Leiamos, pois, este trecho bíblico. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Feita essa leitura, nós já estudamos nas lições anteriores a respeito dos dons espirituais e também já iniciamos o estudo dos dons ministeriais. Hoje, dando continuidade ao estudo dos dons ministeriais, nós estaremos falando sobre o dom ministerial de evangelista. O objetivo geral da nossa lição é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Os objetivos específicos, que são aqueles que estão elencados em cada um dos tópicos da lição, são: primeiro, abordar a respeito do envio dos 70. Segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E terceiro, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Então, sobre isso nós estaremos falando nesta lição. A introdução, ela vai trazer a ideia que temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho. Então, essa lição, pastor Cícero, ela estará abordando a respeito da grande comissão
ela estará abordando a respeito do dom ministerial do evangelista, mas ela também estará comentando, mencionando a respeito da necessidade e urgência da pregação do evangelho. Então, sobre esses parâmetros, sobre estas áreas, é que está composta a nossa lição. O primeiro tópico fala: Jesus envia os 70. Pastor Cícero, a respeito desse primeiro tópico. Pastor Leandro, é um tema bastante palpitante, falar sobre o ministério do evangelista. Nós estamos aqui diante do texto sagrado de Lucas, capítulo 10, versículo 1 até o 20, deste envio, dos 70 pelo próprio Senhor Jesus. Percebamos que a lição diz que são poucos os que anunciam. O próprio Senhor Jesus, no versículo 2 do capítulo 10 de Lucas, ele disse: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. O que acontece? Essa sequência aqui, ela tem uma lógica. Veja que nós estudamos sobre apóstolos, profetas e evangelistas. A obra de Deus, ela é considerada como um edifício, a própria Bíblia menciona isso. E um edifício, ele tem a base, ele precisa crescer, E essa base foi firmada nos apóstolos, nos discípulos, a igreja em si, a igreja primitiva em si. Só que esse edifício não pode ficar parado, ele precisa crescer. E é aí que entra a questão, dos que foram enviados. Aí a gente vê o Senhor Jesus dizer que grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos, Por quê? Nós estamos diante de uma situação que muitas igrejas hoje, eles têm um departamento evangelístico, Eles têm um departamento de evangelização local. Mas a pergunta é: a responsabilidade de evangelizar é só dessa equipe? Desse grupo de pessoas que, às vezes, e quase sempre é meia dúzia? Então, assim, a necessidade é muito grande. O Senhor enviou 70, a igreja iniciou nesse apogeu em busca de crescer, de expansão do reino de Deus. Mas esse reino não pode estagnar, ele precisa continuar crescendo. E aí entra o dever de nós como servos do Senhor, como pessoas chamadas por Deus, de poder anunciar este evangelho e estar à disposição, pastor Leandro, assumindo a responsabilidade do reino. Observa que Jesus mesmo, ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, está o maior convite, para a humanidade. Jesus, ele diz: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ora, Jesus faz um convite e aqueles que o cercavam naquele momento entendiam que Jesus estava se colocando ali como sábado, que iria trazer o descanso, o repouso para aquelas pessoas. E é muito lindo receber esse chamado de Deus. Mas aí nós observamos o texto bíblico, que após este convite que ele faz, e a gente atende esse convite, somos privilegiados, vivemos essa liberdade. Mas aí no verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, ao mesmo tempo que ele te convida, ele te chama, você recebe esta vocação de Deus, você desfruta dessa benevolência do Senhor em pertencer a este reino, mas ao mesmo tempo ele te convida à responsabilidade do reino. E a responsabilidade do reino é justamente essa que nós estamos tratando, de anunciar o evangelho de Cristo, de levar essa palavra às pessoas que estão carentes, que estão necessitadas de uma palavra. Pastor Leandro, eu sempre tenho pontuado que Jesus,
Ele nunca mandou nós batizar ninguém com o Espírito Santo. Ele nunca mandou nós curar ninguém. Mas Ele nos ordenou a pregar o Evangelho. Por quê? Porque quando nós disseminamos esse Evangelho, quando nós propagamos esse Evangelho, o poder desta palavra, ele traz esses efeitos de milagre, de renovo, né, de avivamento. Por isso que nós precisamos entender essa posição que Deus nos constituiu, principalmente nos momentos em que o mundo está passando nessa atualidade. Amém. Muito bem. Então nós vimos aqui, muito bem explicitado pelo pastor Cícero, em especial o item 1, são poucos os que anunciam. Então, na verdade, o próprio Senhor Jesus disse, né? Grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Então, que haja esse despertamento, você, querido professor, ao dar a sua aula, procure incentivar os seus alunos no sentido de que este despertamento de ir, de fazer a obra, de evangelizar, ela possa trazer ao coração dos alunos, dos ouvintes, o desejo e, ao mesmo tempo, refletir sobre a necessidade, porque Jesus já morreu por nós e já determinou que devemos ir fazer discípulos, então que possamos evangelizar. O segundo item do primeiro tópico fala enviados para o meio de lobos. Sobre esse aspecto, o comentarista da lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele aborda essa questão. Pastor Cícero, enviados para o meio dos lobos. Pastor Leandro e os irmãos professores da nossa EBD, veja bem, Deus nos chamou não para nos aliarmos ao mundo, ao sistema pecaminoso. Deus nos chamou e nos constituiu para confrontar. Por isso que, veja que os evangelistas enviados pelo Senhor, eles pagaram com a própria vida. Por quê? Porque a mensagem que eles levaram era uma mensagem que confrontava a vida ético-moral das pessoas, né? Porque justamente o Evangelho é isso, é mudar, é provocar naquele que ouve um arrependimento, não um remorso, mas um arrependimento. E o que é arrependimento? É mudar de pensamento, né? Por isso que o arrependimento, ele é na mente da pessoa que ouve. E você observa que o nosso comentarista, ele pontua aqui com muita clareza, né, que os evangelistas pagaram com a sua vida. Por quê? Porque confrontavam. E que os verdadeiros evangelistas, até hoje, sofrem perseguição, né? Na verdade, é aquilo que eu disse, a nossa posição hoje é de confrontar. Confrontar o quê? O mundo pecaminoso, essa geração, isso que nós estamos vivenciando nos dias atuais. E a importância da igreja se posicionar e levantar a bandeira do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. Amém. Amém? O item 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Sobre essa continuidade, pastor Cícero. Veja bem que a pregação do Evangelho, como eu citei no final aqui, do ponto 2, 1.2, sobre o tópico, que o Evangelho é poder de Deus, né? E essa palavra, ao ser pregada, ela produz maravilhas, ela produz milagres. São os efeitos da palavra. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, tirar o tempo da palavra, mesmo nos cultos oficiais, cultos do lar, né? Onde nós estamos, verbalizarmos a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é poder. Quantas pessoas que nós conhecemos, pastor Leandro, que nos dizem, ó pastor, eu ouvi a palavra, e eu vivi assim, eu era assim, e a palavra me mudou, aquela palavra entrou no meu coração. Então, essa é a responsabilidade do evangelista. E a mensagem de pregar, de levar essa mensagem do reino,
levar a graça do Senhor Deus, né? É a missão que nós temos para que essa palavra possa causar esse efeito nas pessoas, né? E eu termino aqui dizendo, irmãos, e reitero aos irmãos, aos professores, a palavra de Deus tem poder. E o que esta palavra não mudar, ninguém mais pode mudar. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós concluímos aqui o primeiro tópico da lição. A síntese desse primeiro tópico é de que Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Glória a Deus. O segundo tópico da nossa lição fala a respeito da grande comissão. Esse segundo tópico, o seu item 1 fala a respeito do alcance da grande comissão, o item 2 fala a respeito do mundo estar dividido em 2 grupos, e o item 3, a grande comissão hoje. Pastor Cícero Cotrim, a respeito do alcance da grande comissão. Primeiramente, o que é a grande comissão? A grande comissão, né, é justamente o ide do Senhor. Veja que ela está em Mateus 11, 28, conforme eu disse, Marcos capítulo 16, João capítulo 20, é justamente esse chamamento de Deus para os seus servos difundirem o seu evangelho, entendeu? Percebamos, pastor Leandro, que a igreja que recebe hoje, né, essa dádiva, esse privilégio de levar o evangelho, o próprio nome igreja, né, é a junção de eclésia ou eclesia, né? Eque é o prefixo que traduz para fora, palavra fora. Eclesia ou clésia é chamados. Então nós somos quem? A igreja. Que igreja é essa? O conjunto daqueles que foram chamados para fora. Fora da onde? Fora do mundo, do sistema pecaminoso. Para quê, pastor Cícero? Para confrontarmos. E confrontarmos com o quê? Com armas carnais, visíveis? Não. Com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Aí nós observamos no alcance, veja aí, e eu quero pontuar Mateus 28, 19 e 20, quando o Senhor diz, ide, né? Ensinai todas as nações. Pastor Leandro, nós estamos encontrando muitas pessoas, e nós recebemos, há uma migração de pessoas de igrejas em igreja, né? E muitas igrejas nós recebemos pessoas de N ministérios. E você percebe que tem muita gente fazendo muita coisa em nome da Trindade, né? Na verdade, a única coisa que nós fazemos em nome da Trindade é o que está nesse texto. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não lemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Quero pontuar isso para os irmãos. Agora veja que ele diz, ide ensinai a todas as nações. Veja, não há limites. Nós precisamos ensinar, nós precisamos levar esta palavra. Nós precisamos ensinar. Aqui está no sentido de discipular. Há um déficit muito grande que nós temos hoje nessa questão do discipulado. O senhor observa que há uma dificuldade exorbitante em sincronizar essa recepção de pessoas que vêm, ok? Para que elas possam realmente se tornar discípulos. Discípulos de quem? Nossa, não, discípulos de Jesus. E é isso que o texto diz, ensinai a todas as nações, ou seja, fazer dessas pessoas discípulos. O que é um discípulo? Discípulo, na antiguidade, era um fazedor de mímica, era um imitador, né? É como se você for ser o intérprete de alguém em uma outra língua. Então, se eu, por exemplo, for interpretar o pastor Leandro, ele vai pregar em português e eu sou intérprete para os irmãos hispânicos. Há alguns princípios nessa interpretação. Por exemplo, se ele levantar a mão direita, eu levanto a direita. Se ele levantar a esquerda, eu levanto a esquerda. O viável é que se ele está com terno claro, eu esteja quase igual a ele.
porque ele vai pregar na língua dele, eu traduzo para os irmãos de língua hispânica, e eles ouvem a voz dele, mas olham em mim. Eu estou dizendo isso para te dizer que discípulo é isso, é aquele que imita o seu Senhor. Em outras palavras, é o aluno. Né? É o aluno, é aquele que segue os seus caminhos. Muito bem. O segundo item fala sobre o mundo está dividido em dois grupos. O Senhor Jesus, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui, pastor Cícero, há duas situações sobre isso que o senhor tem a comentar. Aqui a questão de quem crer e quem não crer, né, pastor? É um ponto bem interessante. Por quê? A salvação consiste em crer. O que é crer? Crer é você acreditar naquilo piamente. Então, se eu creio, a Bíblia diz que o Senhor, veja lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, o maior amor, deu o seu Filho o maior presente, para que todo aquele que nele crê a maior esperança. Crer. Então, se eu creio, eu sou salvo. Agora, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado. Há uma polêmica aí, né, pastor? Por quê? Eu creio em Jesus, mas agora eu preciso ser batizado para ser salvo. Nós precisamos entender isso. Por quê? Dimas não teve tempo de ser batizado. Dimas foi, segundo a tradição, um dos ladrões que foi estava crucificado por Jesus. Ao lado de Jesus. Quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim, ora, ele reconheceu que Jesus é Senhor, né? Lembra-te de mim, ele também reconhece que Jesus tem boa memória. Onde? Quando tu entrares no teu reino. Ele reconhece quem é Jesus e ele reconhece que está ali porque ele errou. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa questão de quem crer e for batizado é salvo. Mas pastor, e aquele que creu, mas ainda não foi batizado? Eu te digo o seguinte, Deus sabe as razões por que você ainda não batizou. Então se você tem essa liberdade, essa oportunidade, assuma esse compromisso diante de Deus e do público. E eu concluo dizendo, pastor, eu batismo em águas, batizo, ato e feito de batizar. Ora, existia um costume de que o pai, quando ia dar a filha em casamento, ele levava ela no rio, estava o seu futuro genro, que era o noivo, e ele mergulhava aquela menina donzela, e quando ela saísse da água, entregava-se então para o seu marido, ou futuro marido. O batismo é isso, quando você vai às águas batismais, que você mergulha num ato de sepultamento, você está morrendo, ali há testemunhas que você morreu para o mundo e que você agora revive para Cristo. Mas além de tudo isso, é uma transição de domínio e poder. Quando você diz, não, eu agora creio em Jesus e eu quero me batizar, você está assumindo a responsabilidade do reino e em público dizendo, agora eu não vivo mais para mim e o inimigo da minha alma também não tem poder sobre a minha vida, porque agora eu vivo para Cristo. Amém. Vamos para o item 3, a grande comissão hoje. O comentarista da lição, pastor Cícero, ele coloca aqui até um percentual de que apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Sobre a grande comissão nos dias atuais, não apenas a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Pastor Cícero. Olha, pastor, nós vemos muitas estatísticas, né, sobre essa questão do percentual da população cristã. Nós precisamos entender o seguinte, será que nós temos poucos cristãos? Nós não temos poucos. Muitos não aparecem, porque estão na deles, ainda não entenderam. Eu até vi um artigo do atual líder da Igreja Católica, né, Papa Francisco. Ele disse no artigo seu o seguinte, que é impossível que alguém receba algo tão glorioso, grandioso, que satisfaça as suas necessidades, que renove você em tudo, é algo muito, eu estou parafraseando,
algo muito forte e ele consiga guardar aquilo só para ele. Não leve, não apresente para outras pessoas. Por quê? Porque tudo que você acha que é bom demais para você, você quer levar para alguém. Então percebamos que hoje a comissão atual, nos dias atuais, ela está trabalhando dentro das suas limitações, né? Nós vivemos numa época de muita correria. Uns não têm tempo, uns dizem que não pode fazer porque o sol é muito quente durante o dia. Outros dizem, não posso porque já é à noite, eu preciso descansar. Outros dizem assim, não, tá sol e tal, eu não posso fazer, mas se chover, tenho barro. Ou seja, cada um tem as suas desculpas de não desenvolver a sua tarefa, aquilo que Deus incumbiu a nós de fazermos. Mas eu quero dizer o seguinte, que é importante que cada um de nós assumamos a nossa posição como cristão, como membro dessa comissão e façamos a obra de Deus, seja orando, seja indo ou contribuindo. Amém. Glória a Deus. Vamos então agora para o terceiro tópico da lição, que fala sobre o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. Pastor Cícero, sobre o conceito, a ideia, o significado da palavra evangelista, sobre isso. Evangelista, na verdade, é o mensageiro do bem, né? Do grego aí, evangelistes, que é aquela pessoa, um mensageiro do bem, que traz boas novas. As cidades antigas eram todas cercadas, tinham seus sentinelas, né? E os sentinelas, ele conhecia até o trote, a corrida dos mensageiros da época. Era normal ele de lá do alto olhar, enquanto o seu olho alcançava, e ele via que alguém vinha naquele pique, e ele já dizia, está chegando aí o mensageiro. Então, quando ele anunciava aquilo na cidade, as pessoas ficavam na expectativa. Por quê? Porque ali vinha boas novas, notícias novas. O conceito de evangelista é isso, é aquele que transmite boas novas, é aquele que traz boas notícias, né? E eu creio que esse é o conceito mais simples que a gente pode aqui. Certo, muito bem. E sobre o papel do evangelista, né? Falamos do conceito, o papel. Qual é o papel do evangelista? Pastor, o papel do evangelista, que é a função primordial dele, é justamente o que nós estamos falando aqui, é levar a boas novas. Agora, importante pontuar, uma coisa é você ser um evangelista, outra coisa é você estar um evangelista. Você não pode confundir ser um evangelista como estar ali ocupando um cargo ministerial de evangelista. Aí as pessoas, e alguns dizem para mim assim, pastor, eu não quero ser um evangelista para estar lá só recebendo aguinha no copinho, tomando água. Eu quero ser um evangelista na sua essência, na prática. Muito bem. Mas quem está ali em cima, ele está ocupando um cargo de evangelista. Nem sempre estar evangelista é ser um evangelista. E nem sempre um evangelista, na sua essência, ele vai estar um evangelista. Então, a função do evangelista, o papel dele, é levar essas boas novas de salvação, né? É alcançar as vidas que estão em situação vulnerável espiritual, é arrebatar aqueles que estão no fogo, como diz Judas. É justamente, né, levar essa mensagem para que essas pessoas possam ter a esperança de vida melhor. Amém, glória a Deus. Muito bem, então nós vamos continuando, o item 3, a finalidade do ministério do evangelista. Pastor Cícero, qual é então a finalidade deste ministério? A finalidade desse ministério de evangelista é preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. E eu quero concluir aqui, pastor, citando um exemplo, Filipe, que dá leitura. Percebamos que Atos capítulo 8, versículo 5, ele vai a Samaria pregar, falar de Cristo. No versículo 6,
ele prega o evangelho a pessoas e opera milagre. Por quê? Porque o efeito da pregação. Atos 8:8, ele trouxe alegria para a cidade, porque o evangelista é aquele que traz alegria. Atos 8:12, Filipe batizou aqueles que se converteram a Jesus. 8:26 e 27, foi obediente ao Senhor a respeito, ao lugar que se deveria ministrar, porque o evangelista também precisa ser sensível para saber o lugar, a hora, o momento certo, para que ele possa falar o evangelho, não perder as oportunidades. Atos 8:29, ele recebeu instruções específicas do Espírito Santo. O evangelista precisa, para que ele alcance a sua finalidade, que ele seja sensível à voz do Espírito Santo. Atos 8:30 a 35, ele está disposto a pregar o evangelho, ainda que seja uma só pessoa, conforme nós vimos aí na nossa leitura. E Atos 8:40, ele levou o evangelho a muitas cidades. Atos 21:9, ele evangelizou a sua própria família. E eu termino aqui, pastor. O evangelista, você precisa atentar para os seus. Eu concluo dizendo: ganhar lá fora é fácil, difícil é ganhar aqueles que convivem com você. Deus abençoe. Amém. Uma boa reflexão para a nossa aula. Agora nós vamos para a nossa conclusão. A conclusão da lição diz que o dom ministerial do evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. E o comentarista coloca: isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Ou seja, o dom ministerial do evangelista é nesse sentido, que aqui foi muito bem explicado pelo pastor Cícero, de levar a palavra, de anunciar o evangelho. Todavia, não significa que os demais, que não têm um dom ministerial de evangelista, devam ficar em suas casas sem anunciar o evangelho, sem aproveitar as oportunidades. Não, todos nós temos, da parte do Senhor Jesus, esta grande responsabilidade, que é ir e anunciar o evangelho. Amém? Deus te abençoe, querido irmão, Deus te abençoe, querido professor, que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus.